também fala de amor exigente. Quando eu falo de não desistir, eu lembro desse grupo maravilhoso que nunca desiste de você, nem de quem você ama. Ao contrário, te estimula sempre com metas semanais a ser uma pessoa cada vez melhor. Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos, são grupos de auto e mútua ajuda, reuniões semanais, 2 horinhas apenas, mas que fazem muita diferença. E é por isso que é um programa que cresce tanto. Está espalhado por todo o Brasil, alguns lugares da América Latina também. Ninguém paga para participar, não tem custo nenhum, tá? Mas recebe muito, aprende muito. Hoje a gente vai falar sobre a importância da recuperação. E eu tenho aqui o Luiz Fernando Calduro, que é presidente da diretoria executiva da Federação de Amor Exigente, e a doutora Maria de Fátima Rato Padim, que é psicóloga, doutora em Ciências da Saúde, professora do curso de especialização em Saúde Mental da Infância e Adolescência da Unifesp. Ela é diretora da Clínica Alamedas, pesquisadora no Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias para Políticas do Álcool e Drogas. Então, se você já tem alguma dúvida, aproveita que os nossos convidados são de ponta, manda lá no nosso WhatsApp. Luiz Fernando, Fátima, querida, seja bem-vinda. Um prazer recebê-la. Luiz Fernando. Cada vez melhor? Cada vez melhor. É assim, né? Que a gente segue e caminha. Vamos lá para a gente começar a conversar um pouco, tentar entender mais o que é a dependência química, a dependência de álcool e ajudar as famílias que sofrem tanto, né? Eu acho que hoje, assim, a ideia era a gente trazer um pouquinho a importância do pai no tratamento de dependência química, né? Então, a pesquisa que a gente fez junto ao Amor Exigente, com mais de 3.000 famílias, a maior pesquisa já realizada no mundo, que inclusive está sendo apresentada e vai ser publicada num jornal importante de ciência, né? O que ficou um fato que, a princípio, parece um detalhe, mas é uma coisa muito importante, que é quando a gente iniciou a pesquisa, o que a gente percebe? Que 80% das pessoas que estão no tratamento, o familiar é uma mulher. Uhum. E desses 80%, mais de 60% são mães. Dentro disso, existiu aí uma avaliação de quanto tempo depois que você descobriu que o seu filho usa substância, você procurou ajuda. E aí nós observamos a parte da bioestatística que as mães, né, o familiar descobre o uso e ele leva 3 anos, em média 3 anos, para procurar ajuda. E aí quando nós perguntamos qual foi a primeira ajuda que você procurou, ela diz, os familiares dizem a internação. Uhum. E aí existe, assim, um movimento contra esses familiares e uma crítica enorme em relação assim, as famílias querem internar. Não é verdade. Nenhum pai, nenhuma mãe quer internar um filho. Mas quando a gente faz uma análise mais criteriosa, a gente percebe o quê? Que o tempo que esta família leva para procurar ajuda e o quanto tempo este filho, este ente está usando, porque a família não descobre assim, né? Ela ainda leva, aí a gente calcula que uma média de 2 a 3 anos pós-uso para ele tá descobrindo. Então, quando você pega o seu ente, ele já está em uso há pelo menos 5 a 6 anos. Uhum. E aí o que acontece? A gravidade já está de uma forma que somente a internação, né? Dentro deste bloco de análise existe um tempo que nós, técnicos, consideramos muito longo para procurar ajuda. O que nós percebemos na pesquisa? Que o pai, ele leva mais rápido o filho para o tratamento. E esse dado, ele é de extrema relevância. Porque nós vivemos, assim, essa coisa da maternagem, de ser mãe, de que eu dou conta, vinculado atualmente uma situação de que nós, mulheres separadas, independentes, que nós damos conta da família, do trabalho, isso está levando a uma distorção aonde a gente está, de alguma forma, deixando a participação paterna em segundo plano. Uhum. E, então, esse é um momento, eu agradeço muito essa oportunidade de a gente ampliar o olhar nesse momento e nós mulheres, nós mães, nós avós, mas a gente possa
deixar de lado um pouco essa onipotência maternal, essa onipotência que a mulher... Realmente nós damos conta de várias coisas, é verdade, né? Mas dar espaço para o homem, Isso, né? Porque ele tem uma ação, ele tem um movimento mais prático, né? A mulher tem estrógeno, né? O hormônio da ligação, né? Os homens têm testosterona, né? Nossa, barulho aqui no estúdio, mas eu espero que você esteja ouvindo a gente bem, vamos continuar. Então, eu acho que essa importância, né, de dar esse espaço para este pai, né? Indiferente se esse pai está morando junto, se esse pai é separado, né? Porque isso cria, né, uma situação onde uma andorinha só não faz verão, né? Então, o que a gente vê, e o volume de famílias onde tem essa coisa do pai separado, mas mesmo as famílias onde esse pai está junto, a mãe acaba protegendo, super protegendo. O pai vai e age, né? Olha, isso é muito interessante, não só pra gente pegar assim como com uma pá, né, pra tacar lá pro outro, mas pra gente. Então, assim, você, mãe, pensar até que ponto eu dou espaço pro o meu marido ou pro pai dos meus filhos agir, né? Então, a gente abrir espaço para que o homem haja, isso é muito importante. Bom da gente pensar nisso. Agora, se você, homem, está aí assistindo, é hora também de aproveitar isso que você está ouvindo da doutora Fátima e empoderar-se para agir e falar, peraí, então sou eu mesmo, eu que vou dar conta. Porque então a estatística mostra que essa participação do pai é importantíssima e faz diferença. Ela é importantíssima porque essa parte prática, né, ela acaba fazendo o quê? Com que a busca ao tratamento, ela seja mais rápida. E a busca ao tratamento sendo mais rápido, o que a gente percebe? Que o nível de gravidade, ele fica menor. Porque quanto maior o uso, maior o tempo do uso, isso altera o quê? O padrão de uso, altera toda a parte da complexidade da dependência. Né? Então, é um momento onde a gente precisa, de fato, né, dar esse espaço que você falou. A gente, por exemplo, nas reuniões do Amor Exigente, o que a gente encontra? A gente encontra um grande número de mães. Sim. Né? Sim. Hoje Muitas os pais mães. estão aparecendo, né? Mas assim, é importante que a gente reconheça que a participação do pai, ela tem a importância técnica de procurar o tratamento, mas ela também tem uma importância afetiva. Perfeito. Né? Ela tem uma importância para este filho, aonde existe a parceria que não precisamos pensar do mesmo jeito. Qual que é o grande desafio da democracia, né? A democracia, o grande desafio, são pessoas pensando diferente chegarem a um senso comum. Muito bem. No próximo momento, eu vou fazer um intervalinho curtinho, mas eu quero que você nos ajude, porque eu penso que agora muitas mães estão achando e ouvindo assim, tá, tudo bem, eu sei disso, mas não adianta, o meu marido não se envolve, o meu marido não quer saber, o meu marido só quer saber das coisas dele, do trabalho dele, dos amigos dele, do futebol dele, etc. Então, o que é que a gente pode fazer diante de uma situação como essa? Eu volto aqui já, tá bom? E assim dá tempo de você se organizar para entender também, porque muitas vezes tá fora do nosso alcance, né? Mas vamos lá, meninos. Doutora Fátima, Luiz Fernando, deixei aqui no ar essa questão, né, Luiz? Que eu acho que é algo que vem na cabeça da gente quando a gente ouve coisas tão importantes, como a doutora Fátima falou. A importância da participação do homem, a importância da participação do marido, do pai e dos filhos é muito grande. Mas o que fazer para esse cara acordar aí? Pois é, eu estava encantado ouvindo vocês duas falando sobre vida, sobre família e fiquei pensando, elas estão falando dos princípios do amor exigente, o princípio do comportamento, aonde nós temos um slogan que diz nada muda se eu não mudar. E esta mãe, esta mulher que faz tudo o tempo inteiro, ela acaba impedindo que os outros façam, sem querer, na melhor das boas intenções, sem culpa nenhuma, mas ela, ao fazer pelo outro o que o outro pode fazer, ela está fazendo com que o outro fique disfuncional, fique acomodado. Eu lembro tanto quando o Neubi nos dizia, mães, parem de falar, né? E aí aparecia um sorrisinho nos pais da plateia. Aí daqui a pouco ele diz assim, pais, comecem a falar. Então na verdade, essa disfuncionalidade familiar que o amor exigente busca corrigir, trazendo um convite para que cada um assuma o seu papel verdadeiramente, o papel de pai, o papel de mãe, como pai, como mães, como casal, voltando a fazer uma reunião de diretoria, conversando, olha,
você não está assumindo o seu papel de pai, você está extrapolando o seu papel de mãe. E isso não é percebido sozinho, Cláudia. No grupo isso é percebido, na partilha, no retorno da partilha, alguém vai te dizer, você tá querendo ser uma super mãe. E enquanto você tiver com esta capa de super mulher, o seu marido vai estar fraco, porque você assumiu tudo e ele então está acomodado, esperando acontecer. Então, muito do que acontece com os casais que chegam ao amor exigente, ou pai e mãe, quando chegam ao amor exigente, ou só o pai ou só a mãe, eles estão com este embaralhamento mental, com essa confusão nos seus comportamentos. Então, o comportamento é muito importante e a cooperação também é muito importante. Quando o outro começa a convidar para que todos façam juntos e não fazer sozinho. Então, o amor exigente é fantástico nesse sentido. Estava conversando com a Fátima aqui agora, como os pais do amor exigente chegam afetados e eles acabam assumindo o papel de pai. Ele não é pai, ele não é mãe, ele é pai e isso fica tudo muito confuso. O amor exigente nos convida a voltar a assumir os nossos papéis. O papel de pai, o papel de mãe, com clareza, mesmo quando às vezes você está sozinho na criação do seu filho. Você vai ser pai, você vai ser mãe, mas você vai assumir os dois papéis. O papel de pai, que é a autoridade, que é o legislador, junto com o da mãe, que vai juntamente com o pai fortalecer para que o filho possa fazer o que ele precisa fazer. Olha, acho que isso é importante o que o Luiz Fernando está falando, assim, vou dar uma complementada. Quando a gente pega os grandes estudiosos na área do desenvolvimento infantil, quando a gente pega o Winnicott, que foi um sábio e ele era um médico pediatra, e ele mudou essa perspectiva da mãe poderosa, onde ele colocou a mãe suficientemente boa. Quer dizer, a mãe de fato eficaz, que é difícil, é você ser suficientemente boa. Quer dizer, você não ir além, né? O bom inimigo do ótimo, é mais ou menos isso. O que ele dizia? Que a mãe é aquela que abraça, é aquela que acolhe, é aquela que aperta. E o pai é aquele que põe na vida, né? Se a gente pegar e fizer uma analogia com isso, de fato, na dependência química, a mãe acaba fazendo isso e muitas vezes segurando para não levar para o tratamento, e é o pai que faz exatamente o movimento que o Winnicott falava, né? A gente já tem, por exemplo, lógico que é um pouco de extremismo, mas a gente sabe que acontece, que é a síndrome da alienação parental, né? Então, isso é um fato importante que nós mulheres, é lógico que acontece também com a mãe, né? Mas nos últimos anos, o que a gente percebe? Que o pai, quando ele separa principalmente, ele tem uma facilidade de reconstituir uma família, não levando este filho para essa inclusão, né? E o que acontece é que acaba gerando essa alienação parental, aonde a mãe, quando os pais se separam principalmente, e quem detém a guarda, ela acaba causando um enorme prejuízo a hora que você coloca sentimentos seus para esta criança. Então, essa síndrome de alienação parental, ela hoje, ela tem um estudo importante, um americano, um psicólogo muito importante, me fugiu o nome agora, mas ele relata o quanto a gente precisa, numa relação que nós estamos separados, a gente preservar o vulnerável. E quem é o vulnerável aí, da em termos relação? assim, para que a gente entenda com clareza, assim, no caso quando a mãe que está separada do pai fala mal do pai para a criança. Isso. E ao contrário acontece também. também. E ao contrário. Né? O Não, pai nem começa só falar mal também. Uma coisa que eu percebo é que muitas vezes, para suprir aquela carência e também numa relação quebrada, onde a mulher às vezes fica cheia de culpa, ela super protege, né? Ela faz pelo filho, além do bom, suficientemente bom. Ela faz o que não precisa fazer. E quando a gente faz pelo outro, mais do que o outro precisa, a gente coloca o outro para baixo. Muitas vezes a mãe, sem querer, é óbvio, coloca o filho para baixo. Ele começa a se sentir incapaz,
impotente, né? E, na verdade, ele vai precisar se sentir forte de alguma forma e numa dessas pode entrar aí a brecha para dependência química. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado mesmo. Mas é também muito legal a gente, enquanto ainda está numa relação como essa, entender que a gente precisa dar espaço para o outro existir, né? E, às vezes, a gente, tão soberba, tão cheia de si, tão Mulher Maravilha, acaba fazendo o pai dos seus ficar distante, omissa, né? Exatamente. Mas em determinado momento eu penso que essa soberba, ela acaba virando uma doença, uma patologia. Claro. Acaba virando a codependência. E aí, em determinado ponto, se é uma doença, é necessário que haja um tratamento, porque essa mãe também não vai conseguir sair desse papel sozinha. Quando a gente está né? no problema, né? Você dificilmente consegue, sem uma ajuda, ter esse distanciamento para fazer essa análise, né? A importância de você procurar um grupo de mútua ajuda, como o Amor Exigente, por exemplo, ele tem um impacto saudável na vida, disfuncional muitas vezes, que a dependência causou. Né? Porque o que a gente ouve muito? Um estigma muito ruim. Também com aquela mãe, também porque separou, também, quer dizer, o que acontece, isso que você falou, desta culpa que a família e que muitas vezes a mãe carrega, ela vai precisar de a técnica do espelho, que a gente diz, e desse apoio, e dessa mudança comportamental para ela voltar a funcionar. Por isso que o grupo é tão importante, Por isso que o grupo é tão importante. Precisa estar no grupo, viu, gente? Toda Isso. semana eu falo aqui, dou o endereço, amorexigente.org.br. Entra lá, tem o Localiza E, você vai descobrir o endereço da mais próxima. Por mais que a gente fale aqui, que você aprenda, é importante estar no grupo. E muitas vezes, quando você ouve tudo isso aqui, vem a culpa, né? De você falar assim, é tudo isso que eu vivo. Eu fiz assim, o meu marido agora está omisso, ou o pai dos meus filhos agora praticamente nem age mais em relação à educação deles. Eu acabo dominando muito a situação. Joga a culpa fora. O que existe hoje, o que está instalado na tua casa, é fato, mas pode mudar. Hoje pode ser o primeiro dia da sua nova vida, né? Por isso que a gente sempre fala, vai para um grupo, porque você vai sair com metas. E aí as metas vão te transformando. E eu digo em relação ao comportamento mesmo, desde a coisa mais simples à mais complexa, não é? Isso mesmo. Porque a culpa, na verdade, ela exerce dois papéis fundamentais. Ou para te vitimizar, ou para te paralisar, né? Então, muitas vezes, esse é o risco, né? De a gente levantar coisas aqui, né? E de repente a pessoa... Bom, então eu fiz tudo errado. Espera um pouquinho, né? O que eu faço com esse fiz tudo errado? A hora que eu tenho um suporte de um grupo, né? Eu posso, sim, transformar a minha culpa em ação. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tô na frente de uma psicóloga, vou falar com todo respeito às psicólogas. Amo, acho super importante. Mas não é todo mundo que consegue, todo mundo que pode pagar uma boa terapia, uma boa psicóloga. Amor Exigente é de graça, tá? E funciona. Então, assim, de verdade, funciona. É de graça, tem toda semana, tem perto da tua casa. Eu não consigo entender por que você não vai. Porque assim, é um grupo que só faz bem pra você. Você vai sair de lá melhor, tranquila, mais equilibrada, vai progredindo. Por isso é que a gente sempre se cumprimenta e fala, como é que você está? Cada vez melhor, porque a gente vai ficando cada vez melhor. Então tem que ir, né? Se puder juntar os dois, Amor Exigente mais uma terapia, melhor ainda. Então, olha, mas isso que você está falando é tão importante. Nossa, na Clínica Alamedas, que é uma clínica particular, onde eu sou diretora clínica, ou em qualquer atendimento que eu faça particular, eu tenho a clareza de que o impacto que o grupo de mútua ajuda causa naquela família, muitas vezes dá de 10 a 0 em mim, né? E mais, a gente nunca separa. Isso que você falou é fundamental. Muitas vezes eu preciso de um suporte mais individualizado, ou eu posso, mas não dá para excluir o grupo de mútua ajuda. Então, mesmo a pessoa que faz tratamento em alguma clínica, que já tem um suporte, a família que já tem um suporte individualizado, ela é fundamental acoplar esse suporte do Amor Exigente, né? Isso é assim, cada vez mais você vai ficando fortalecido e você vai ampliando o seu olhar, né? O que é importante na dependência química e nas relações? A gente ter a flexibilização do pensamento, mas ampliar esse pensamento. Então, muitas vezes na psicoterapia, você está trabalhando algumas coisas muito específicas daquela família e às vezes a gente perde essa abrangência de outros recursos que o grupo do Amor Exigente dá.
né? Então, eu particularmente, o Ronaldo Laranjeira, todas as pessoas que trabalham na área, que são cientistas, né? Elas não descansam, muito pelo contrário. A gente hipervaloriza, a gente valoriza suficientemente bem a participação do amor exigente. É fundamental. Inclusive, quando o filho já foi para uma clínica ou para uma comunidade terapêutica, tá lá em tratamento, aí você fala assim, mas já está tratando, tá tudo bem. Não, nessa hora que a família precisa estar, então, num grupo de apoio. Uma outra coisa super importante que você falou, na pesquisa o que a gente viu, que tem mais de... Os jovens que estavam no Brasil, né? Quando nós perguntamos quantas vezes a pessoa foi internada, aquele jovem na faixa de 25 a 35 tinha quase 3 vezes de internação. O que significa isso? Uma distorção importante, onde as pessoas acham que a internação é o tratamento. Não é o tratamento. Faz parte do tratamento, mas não é o tratamento. Né? Então, não é de fato, a família ela fica como um alívio, mas é um alívio imediato. Mas o que é muito importante é a continuidade do tratamento. E para que essa família até dê continuidade do tratamento, se ela tem um suporte de um grupo como Amor Exigente, ela vai sentir a importância disso, dessa continuidade. Eu sempre digo que a dependência química é que fosse um câncer, né? Por quê? Pela complexidade, pelo impacto que causa na família, né? Agora, nem todo câncer tem o mesmo protocolo. Tem uns que é quimioterapia, tem outros que é rádio e químio, tem uns que são cirurgia, tem outros que não são, né? Mas o que é importante eu saber? Qualquer procedimento que eu faça num tratamento de câncer, a continuidade é o que vai dar eficácia para aquele procedimento anterior. Então, porque muitas vezes, não adianta internação, ou ela só fala em internação. Na verdade, a gente precisa tirar essa distorção cognitiva também, ao colocar que a internação, em muitos casos, ela faz parte do tratamento, mas não é o tratamento. Por isso que é importante a gente ter o conceito de que dependência química, dependência de álcool é doença. Não é sem vergonhice, não é falta de vergonha na cara, não é picaretagem, nada disso. É doença. Instalada é doença. E doença vai ter tratamento. E essa é uma doença, você falou do câncer, mas como diabetes, por exemplo, que vai exigir controle para o resto da vida. É a mesma coisa, controle para o resto da vida. E não dá só para o dependente se controlar, a família toda precisa participar. Vocês veem, o relógio faz assim, vum, e voa. Pois é. Você viu, né? Mas eu sou tão grato, vocês duas, olha... São duas bandeiras do amor exigente. Falam e do amor exigente. E duas mulheres não deixaram muito esse homem falar. Pois é, e a questão pra você ver, era o pai. A questão é exatamente essa. A questão é nós a gente quisemos dar um homens... exemplo vivo, né? É isso que a gente anda fazendo, né, mulherada? Porque depois de 16 anos de amor exigente, eu sou mais assertivo e eu agora assumo o meu papel de pai isso na família. Maravilhoso, bom exemplo. Mas aqui com vocês duas eu tive que ficar quietinho. Mas você sabe que a gente hoje falou daquilo que a gente precisa muito ouvir, né? Eu, pelo menos, a carapuça cai certinho. Eu preciso aprender a dar mais espaço. Eu também. Isso é muito legal. E eu espero que isso também tenha servido para você e que você dê mais espaço. Uma vez eu ouvi aqui de um psiquiatra uma frase que até coloquei no meu livro que eu nunca esqueço. E ele falava assim, com muita simplicidade, para todo mundo entender. Quanto mais mulherzinha você for, maior será o homem do teu lado. Muitas vezes a gente fala, ai, que banana, porque a gente não está dando espaço. Vamos virar a mulherzinha que é importante. Deixa eu passar o site de novo, amorexigente.org.br. Você pode ligar lá se você tiver dificuldade de entrar na internet, porque eles te ajudam também no 019-3252-2630. E a doutora Maria de Fátima, da Clínica Alamedas, que também é um site com muitas informações. Entra porque você vai gostar, é o www.clinicaalamedas.com.br. E se quiser conhecer mais sobre álcool e drogas, no site da Uniad também tem muita informação, que é o www.uniad.org.br. E há também uma grande oportunidade, Cláudia, no dia 28 de outubro, um sábado, nós vamos ter um curso de amor exigente no Hospital da Cantareira, em Santana. E então estamos convidando as pessoas, as vagas são limitadas e já estão quase esgotadas. Mas se você quiser conhecer mais sobre dependência química, se você quiser trabalhar a sua sobriedade, busque este curso, 28 de outubro, as inscrições no nosso site. Ou vá também a um dos grupos, gente, tem todo dia em tudo quanto é lugar do Brasil, né, Luiz Fernando? Dá um beijo, obrigada, Fátima. Te espero, volta logo, tá bom? Você sabe que... Até breve, minha amiga. A gente rouba a Fátima aqui também, fora do amor exigente. Isso é ciúmes, hein? Tão clara para todos nós. E a gente vai aprendendo tanto.
É preciso saber viver, né? A gente não nasce sabendo, a gente vai aprendendo, certo?